O acidente com Césio 137 que ocorreu em Goiânia, no ano de 1987, é o maior acidente radiológico do mundo. Dados oficiais apontam a morte de 4 pessoas em decorrência da exposição aguda ao elemento. Esse é o canal Fatos e hoje iremos lhe contar a história por trás do maior acidente nuclear do Brasil. Uma disputa entre o Instituto Goiano de Radiologia, o IGR, e a Sociedade São Vicente de Paulo, a SSVP, provocou a venda do terreno em que se localizava o IGR para o Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás, o IPASGO. Ao conseguir um novo endereço, o antigo inquilino deixou para trás todo o seu mobiliário, incluindo uma máquina radiológica contendo uma cápsula com o isótopo 137 do elemento químico césio. Em maio de 1987, o IPASGO começou a demolir o prédio presente no terreno, até que uma liminar da Justiça determinou a suspensão das obras. O prédio então ficou ali, parado, com o aspecto de abandono, sendo invadido pelo mato, mas com a cápsula de 137 intacta. Até que no mês de setembro, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, 2 moradores do bairro Popular, próximo ao local em que estavam as ruínas do IGR, decidiram adentrar as instalações em busca de materiais que pudessem lhes render algum provento. Os moradores encontraram então o maquinário radiológico com a cápsula de césio, que pesava cerca de 100 kg, e então levaram-no para a casa de Roberto. Lá ambos removeram o invólucro de chumbo e perfuraram a placa de lítio, expondo assim a amostra radioativa de 91 gramas, sendo 19,26 gramas apenas de cloreto de césio. Assim, Roberto e Wagner se dirigiram a um ferro velho, cujo dono se chamava Devair. As peças foram vendidas no dia 18 de setembro de 1987, e o dono do ferro velho percebeu, à noite, um brilho azul fascinante advindo daquela cápsula. A partir daí, Devair começou a fazer circular, entre parentes, vizinhos e amigos, a cápsula que emanava o lindo brilho azul. Mal sabiam os moradores daquela região que a substância ali manipulada era altamente perigosa. Iniciou-se, então, o maior acidente radiológico do mundo. As partículas de césio começaram a se dispersar por ação do vento, contaminando o solo, plantas e animais. As pessoas que tiveram contato com o elemento começaram a se tornar fontes irradiadoras, contaminando hospitais e outros locais que frequentavam. No dia 28 de setembro, a esposa de Devair, Maria Gabriela, começou a desconfiar que os casos crescentes de náuseas, perda de apetite, vômitos e diarreia, associados com fortes dores de cabeça e febre, poderiam estar ligados ao material trazido e admirado pelo seu marido. Após convencer Devair, Maria Gabriela e um funcionário de seu marido, Geraldo Guilherme, pegaram um ônibus na tarde de 28 de setembro e levaram a amostra à divisão de vigilância sanitária. Ao pousar sobre uma mesa da recepção a amostra, Maria Gabriela explicou a um funcionário da vigilância sanitária, o veterinário Paulo, que a amostra era perigosa e havia sido extraída de um aparelho radiológico. Paulo, então, achou prudente se manter distante da amostra e a deixou sobre uma cadeira velha no pátio das instalações da vigilância sanitária. Contudo, funcionários curiosos acessaram o local para observar o material misterioso, sem saber da sua periculosidade. O físico Walter Mendes Ferreira atendeu à convocação da vigilância sanitária para avaliar a cápsula entregue por Maria Gabriela, e os níveis de radiação eram tão altos que o aparelho atingiu o limite de sua escala na primeira leitura, demonstrando não ser capaz de mensurar a radiação presente. Walter sequer acreditava e precisou trocar de aparelho para ter certeza de que se não tratava de uma falha. O corpo de bombeiros, ainda sem saber sobre do que se tratava, pretendia jogar a amostra no rio Meia Ponte, quando foi interrompido aos gritos por Walter, explicando então do que se tratava aquela amostra. As fases de contenção se iniciaram no próprio prédio da vigilância sanitária, quando a cadeira e a fonte radioativa foram cimentadas, a fim de reduzir a dose letal no local. Já no Estádio Olímpico foi criada uma triagem radiológica de pessoas, a fim de identificar a radiação e prestar atendimento às vítimas. Cerca de 113 mil pessoas foram monitoradas, chegando-se ao número de 120 pessoas com contaminação externa ou interna, 22 dessas com sinais de superexposição. As vítimas foram então encaminhadas para o Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, porém 11 doentes, diante da gravidade, foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias.
A descontaminação da cidade ocorreu sob a liderança do Consórcio Rodoviário Intermunicipal, CRISA, mediante designação da CNEM. Para a recuperação dos locais afetados foi feito um rastreamento radiológico aéreo, com utilização de um detector acoplado em um helicóptero. Também foi feito um rastreamento terrestre mais apurado nas regiões mais atingidas. Ao todo, foram monitorados 67 km² de área e apontados 42 sítios contaminados, sendo os principais focos, obviamente, a casa de Devair e Maria Gabriela, em que a cápsula ficou acondicionada por dias, além dos ferros velhos e a própria vigilância sanitária. As técnicas de descontaminação contavam com lavagens com água, aplicação de ácido misturado com azul da Prússia e uso de aspiradores de pó de alta eficiência. Se a descontaminação não fosse possível ou fosse ineficiente, o objeto era considerado rejeito radioativo. Pela dificuldade de descontaminação, muitos locais foram considerados rejeitos radioativos e necessitaram ser demolidos. Árvores foram cortadas, frutos foram descartados e solo foi removido e substituído. Em áreas mais críticas, como os ferros velhos, o solo recebeu ainda camadas de areia e até mesmo camadas de concreto. Dados oficiais do governo estadual de Goiás apontam 4 vítimas fatais, sendo elas Maria Gabriela Ferreira e Leide das Neves Ferreira, esposa e sobrinha, respectivamente, de Devair Alves Ferreira, dono do ferro velho. Além delas, também faleceram 2 funcionários de Devair, Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza. Leide faleceu aos 6 anos de idade, além de ter sido a primeira vítima dessa tragédia. Por ter se tornado um trágico símbolo, ela batiza o Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves, o qual monitora até hoje os contaminados pelo Césio 137. Contudo, dados da Associação de Vítimas do Césio 137 do Ministério Público do Estado de Goiás apontam um número maior de óbitos, seriam ao todo 66. Tais dados também sustentam que cerca de 1,4 mil pessoas foram contaminadas ao longo dos anos. Esse foi nosso vídeo sobre o trágico acidente nuclear brasileiro. Espero que todos vocês tenham gostado. Nos encontramos em um próximo Fatos.